A paz de Deus com todos vocês, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. Meu nome é Mário Roberto, se você não me conhece, procura aqui se inscrever nesse canal e vasculhar ali nos vídeos que eu já tenho postado, o tipo de conteúdo que nós divulgamos aqui, que nós publicamos, para entender a proposta que nós temos aqui nesse canal. Ainda que o canal é novo, nós temos boa intenção e até estamos dispostos a entender o pensamento de vocês a respeito do canal. Eu aceito sugestões. O meu canal é pequeno, é simples, bem menor do que a maioria dos canais dos irmãos que tem aqui na internet. Mas se você me der um voto de confiança, se gostar do conteúdo, se gostar das abordagens, se inscreve. Dá essa chance, não para que eu venha me auto-evidenciar entre os irmãos que aqui, de certa forma, são influenciadores também na parte da rede social, do YouTube, mas para que eu não seja privado dessa chance de poder compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram, porque o resultado alcançado, ele me deixou muito feliz e é muito maior do que eu jamais imaginei para até o momento. O assunto do vídeo de hoje, meus irmãos, ele é um assunto que para mim, ele tem uma importância muito grande, muito embora eu vi que os que já abordaram esse assunto em seus canais, não teve assim lá tanto estardalhaço em suas abordagens e também não ficou muito bem definido. Não tenho críticas nenhuma sobre os que já falaram das suas formas de entender sobre esse assunto, mas eu vou falar aqui hoje. Então nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre hinos avulsos, os hinos do inário, as nuances espirituais girando em torno desse assunto polêmico. Para mim, meus irmãos, já indo direto ao assunto, para mim, esse assunto ele se complicou em si por falta de entendimento da maioria. Amados, por minha vez, eu sou, sim, músico clandestino da congregação. O que é um músico clandestino da congregação? É um músico que toca violão. E no seu toque de violão toca hinos do inário e eu toco hinos avulsos. Até mais do que o do inário, porque eu tenho mais prática, não porque eu não gosto dos hinos do inário. Eu amo, não porque adoro os hinos, mas porque sinto grande alegria quando a minha alma está cantando as canções do inário. Eu sinto que estou entoando isso para o Senhor. Então é esse o tipo de prazer que eu sinto. Agora, quando estou tocando também meu violão, e ali dedilhando, tocando os hinos avulsos, nas visitas, nas orações onde Deus dá a graça de participar, na comunhão do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus. Já fui tocado diversas vezes pelo Senhor, no toque do violão de alguém e no meu próprio toque de violão para alguém. E numa forma bem simples eu já vou aqui fazer uma definição do que é o hino avulso para quem ainda nunca entendeu o porquê. Porquê do hino avulso, porquê deles estar no nosso meio, porquê essa novidade. O que significa o hino avulso? Nós temos 450, ou melhor, 480 hinos. Amados, vamos abrir um pouquinho a nossa mente e um pouco também nosso coração. Vamos expandir o nosso entendimento para que não cumpra em nós aquilo que foi dito, que o meu povo sofre por falta de entendimento. Ora, o hino avulso, irmãos, ele é diferente do hino do inário. O hino do inário, ele é um hino de louvores e súplicas a Deus. Está muito bem definido, na capa está escrito. E ele tem ele tem esse porquê, ele tem esse trabalho, ele tem essa finalidade. O hino avulso, por sua vez, ele na maioria das vezes não é um hino de louvor em si. Algumas vezes ele é hino de súplica,
mas na maioria das vezes ele é um hino de lamentação, ou como eu prefiro chamar, porque assim foi que eu passei a absolvê-los, a absorver esse conteúdo, é uma pregação cantada. E a gente sabe que tem bastante gente agora fazendo, inclusive assim, festejando com hinos avulsos. Geralmente, você entra em casas onde a mocidade está tocando hino avulso, eles estão tocando ali alegres, como se estivessem fazendo uma festa. O que de certa forma eu vou falar para vocês, como o Senhor falou acerca das crianças, que Pedro e os discípulos tentaram impedir, o Senhor falou, deixai vir a minhas crianças, porque dos tais é o reino do céu. Deixa a mocidade tocar. Deixa a mocidade se alegrar. Deixa a mocidade se comunicar, se aproximar, interagir um com o outro. Mas bem, eu não sou ancião nem cooperador, esse é o meu conselho, que também, de certa forma, agora tem sido também a forma como os irmãos estão enxergando. Deixa a mocidade tocar, eles estão dizendo. Muito embora não está legalizado pelo Ministério da Congregação Cristã no Brasil, já há uma aceitação. Agora, independente da aceitação ou não por parte do Ministério, vamos entrar aqui num detalhe. O Ministério acerca desse assunto, ele é completamente dividido. Até porque tem muitos irmãos do Ministério, anciãos, cooperadores e cooperadoras de jovens, que tocam e cantam hinos avulsos, na clandestinidade, em orações e visitas. Se você ainda não presenciou isso, talvez é porque seja novo de caminho, ou ainda não teve essa oportunidade. Mas bem, quem é do campo de visita como o Senhor me deu esse chamado, o Senhor me deu essa vocação, eu entendi ela, e por ela me apaixonei, eu tenho carinho de fazer isso. Eu executo esse trabalho com o maior amor do mundo. Eu entro nas casas, não para profetizar, nem para confirmar casamento de ninguém, nem para falar que deve tirar esse ou aquele aparelho, como alguns fanfarrões e papagaios têm feito aí, e causando dano na obra de Deus, e até de certa forma alarmando e chamando a atenção do ministério, para que de certa forma ficassem privando os verdadeiros profetas, por causa das suas profecias e falácias, não sendo profecias vindas de Deus. Mas bem, esse assunto talvez possa ser abordado num vídeo mais para frente. Não vim falar aqui do movimento de oração e profecia que há também no nosso meio, mas vim falar dos hinos avulsos. O hino avulso, então, é isso, irmãos. Na melhor definição, a que eu compreendo e a que eu melhor aceito, é a de que o hino avulso é uma pregação cantada, ou uma lamentação da alma de alguém. E compõe os que têm vocação para compor os hinos. Eles compõem alguma lamentação ou uma pregação que às vezes é levada por algum intérprete, por alguém que tem o dom do violão, de tocar e tem prazer também, como eu o tenho. Entramos na casa de alguém e tocamos esse violão. Sempre deve ser feito assim. E se não está sendo feito assim, é por falta de entendimento de alguns, mas não podemos julgar os outros por causa de uma minoria. Entra-se na casa de alguém, clama-se a Deus. Se Deus manda tocar o hino 1, você canta o hino 1 do inário, o hino 400 e tantos, o hino 10, o hino 22, não importa, você toca. Mas se Deus te dá a graça de tocar o hino avulso e pede, te confirma, te inspira a tocar, toca. Porque eu vi obra e você também vai ver obra se você assim fizer, se deixar guiar por Deus. E a tua lamentação, na hora que você cantar o hino, talvez seja a lamentação de quem está naquela casa. Ou talvez a pregação da letra do hino que você tocar seja a pregação que alguém ali precisava ouvir, que às vezes não vai precisar você pregar, mas a tua canção pregará para aquela alma e ela sairá edificada. E que diremos, pois, se Deus consolar a alma de alguém cantando o hino avulso, ou cantando o hino do inário, ou com a saudação com a paz de Deus, ou com um abraço de um irmão, de uma irmã, de uma criança. Que diremos, pois, se Deus fizer esse movimento e consolar a alma de alguém? Ficaremos indignados porque hinos avulsos não foram aprovados pelo ministério? Ou louvaremos e engrandeceremos a Deus porque alguém alcançou alguma obra,
algum sinal da parte de Deus. Irmãos, acerca dos hinos avulsos, eu vejo a Irmandade um tanto infantil, não só acerca desse assunto, mas de diversos outros assuntos. Mas vejo a Irmandade com um comportamento bastante infantil. Por quê, meus irmãos? Por que infantil? Porque diz assim a palavra, que o povo sofre por falta de entendimento. E é falta de entendimento não entender que o Senhor tem o controle dessa obra nas suas mãos. Não é os irmãos do ministério que poldam e controlam e articulam e administram essa obra. Eles organizam mediante protocolos, tópicos de ensinamento, mas o Senhor está no controle dessa obra. Não está escapando, não precisa você desembaiar a tua espada e fazer como Pedro, arrancar a orelha do soldado. Não precisa, pensando em estar ajudando e defendendo o Senhor. Não. Tente agir dessa forma. O que você não compreendeu, clame a Deus e peça de Deus revelação, discernimento. E não critique. Meus irmãos, porque até os hinos do nosso inário, suas melodias em si, elas não são originais, autênticas e de direito exclusivo de uso da própria congregação. Os seus compositores são músicos eruditos, né, que têm na história seus nomes registrados por suas inspirações, sua intelectualidade na parte musical. E muitos deles, cada escritor, cada compositor, cada artista, quando ele imprime a sua obra de alguma forma, ele tem um sentimento. E na maioria das vezes, a maioria deles, por não serem cristãos, eles compuseram a melodia desses hinos no sentimento de alguma inspiração que eles estavam sentindo no momento. O que de certa forma é difícil crer que estavam pensando em louvar a Deus, porque na maioria das vezes, sei de história deles e não vou entrar na nuance desse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas alguns deles compuseram algumas melodias por sentimento de tristeza, de lamentação, de solidão, das suas próprias vidas e do seu próprio estilo de viver. Mas não deixam de ser melodias agradáveis e que podem ser usadas sim fazer um bom uso. Tudo que você fizer bom uso, ainda que não tenha sido esculpido, não tenha sido trabalhado pelas mãos de um cristão, ela pode ser usada para o bem. Pode ser usado para a edificação da alma de alguém. E o nosso inário é isso. A congregação nem sequer paga direitos autorais para esses compositores, até porque a maioria deles já estão mortos. Eu não sei se a lei há lei para isso, para que assim seja feito. Mas os irmãos dos hinos avulsos não são tão diferentes, eles estão no sentimento de querer ajudar. Aí alguém pode dizer assim: a maioria desses irmãos estão cheios de vaidade, são algumas mocidades tocando, são exagerados, cometem diversos excessos. Mas, irmãos, cometer excesso não é só uma falta e um pecado do grupo dos irmãos do hino avulso. São de pregadores, são de irmãos que às vezes estão dirigindo cultos, são de irmãos músicos nossos, são de alguns irmãos administrando a portaria como porteiro da igreja. Cada um falha do seu jeito porque não nascemos sabendo tudo, não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição no Senhor. E todos estes, nenhum, estão destituídos da salvação por causa das suas faltas nos seus departamentos aonde trabalham para o Senhor. Seja no ofício de pregação, no ofício de limpar o banheiro, no ofício de arrecadar coletas, ou o que seja. Na onde você trabalhar de coração, ainda que você esteja falhando, o Senhor vai te ajudar. O Senhor não vai virar as costas para você, nem o rosto para você. Porque Deus é Deus e não é como o homem. Mas o homem vai virar as costas para você, alguém vai te julgar, alguém vai te rejeitar.
seja porque você não prega do jeito que ele gosta, ou porque você não atende a visita ou o culto do jeito que ele gosta, ou porque não gostou do seu hino avulso, ou até mesmo do toque do seu instrumento, às vezes na orquestra, tocando o hino do inário. Porque há sempre alguém que vai rejeitar você. Ora, para poder ilustrar melhor ainda sobre hino avulso e hino do inário, há um tempo atrás era praticamente passível de uma penalidade fazer floreado quando se toca os hinos do inário. E um dia eu perguntei para um irmão por que não pode florear, sendo que é uma forma de expandir a melodia, já que quando você está tocando não canta, só toca a melodia. E você às vezes floreia, preenche lacunas do espaço musical ali, das pautas e do time musical, com algum floreado, né? Isso alguns consideram enfeite ou não, mas é indiferente. Aí o irmão me explicou assim, que se o hino do inário é a palavra de Deus cantada, quando você faz o floreado, você está querendo dizer o quê? O que você está falando quando você faz aquilo? Irmãos, na época que o irmão me explicou isso, eu tinha pouco entendimento, me achei que ele tinha razão, mas hoje não faz sentido nenhum essa explicação. Talvez nem seja uma explicação que vale para a maioria. Acho que os mais antigos talvez isso nem representa a voz dos mais antigos. Mas vamos lá, irmão. É um tipo de pensamento e de argumentação que representa a voz de uma maioria que não consegue aceitar algum acontecimento fora do padrão dentro da igreja. Irmãos, eu queria expressar com isso, vou fazer a menção de uma parte bíblica aqui, que talvez sirva para você entender um pouco também a respeito do como devemos ser compassivos com relação ao que acontece no nosso meio, até porque se está havendo obra, porque pode ser que o Espírito Santo passou lá e fez aquela obra. E se foi através do hino avulso, agora se você replicar, não está replicando mais contra o irmão que toca, que canta, ou contra essa novidade. Está replicando contra Deus. E aí já configura um problema difícil de ser resolvido, porque aí vai ficar entre você e Deus. É necessário se humilhar e consertar, né? Mas lembram bem que os discípulos, por cuidado, por carinho ao Senhor, ali de estar sempre com o Senhor Jesus, se sentindo cada vez mais íntimo e mais próximo do Pai, porque estavam com um filho, vieram alertar o Senhor falando assim: Senhor, tem algum grupo ali que também está expulsando espíritos e falando no teu nome? E Jesus foi muito rápido e direto para eles, sem demonstrar muita preocupação ou nenhuma preocupação. Disse para eles alertando: aqueles que não são contra nós, são por nós. Ora, irmãos, vamos pôr a mão na consciência e examinar as Escrituras, meditar na palavra de Deus e principalmente nos ensinos deixados por Cristo, o teu Filho, nos Evangelhos. Essa passagem marca muito bem como devemos nos portar a respeito do que a gente não entende, mas que de certa forma veio para somar. O que não é contra nós, é por nós. Os irmãos do hino avulso, os hinos avulsos em si, não são contra, eles são por nós. Então devemos ter no mínimo ali um pouco de bom senso para entender que se fosse contra nós, deveria ser combatido. Meus irmãos, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu peço para você compartilhar com os irmãos que têm, as pessoas que você conhece que têm dúvida a respeito desse assunto. Eu vou deixar ele do jeito que está mesmo. Quem for os bem-aventurados que assistir até o final, talvez sirva para elucidar e para iluminar a respeito dessas dúvidas e sobre esses conceitos, tá bom? Eu quero aqui pedir perdão se não agradou a todos, mas continuem ajudando, compartilhando nossos vídeos, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.